Sonho esquecido. Vocês se lembram que Daniel e seus amigos escolheram servir a Deus mesmo que acontecesse qualquer coisa? Pois é, com isso, Deus abençoou Daniel e seus amigos. Deus lhes deu sabedoria para compreenderem as mais difíceis tarefas. E sabe por que eu digo isso? Porque o próprio rei os testou depois de 3 anos do treinamento e ficou feliz. Os resultados foram excelentes. O nome do rei daquela época era Nabucodonosor. Ele e o seu povo adoravam ídolos. E para você ter uma noção disso, eles tinham ídolo de madeira e de pedra. E ainda acreditavam que seus sonhos eram mensagem dos seus deuses. Certa noite, Nabucodonosor teve um sonho, mas no dia seguinte ele não conseguia se lembrar. Ele sabia que havia sonhado algo muito importante, mas estava muito transtornado porque não conseguia se lembrar do sonho. Aí, o rei convocou seus conselheiros mais sábios. Tive um sonho importante durante a noite passada. Digam para mim o sonho e o que ele significa. Mas não sabemos o que o senhor sonhou. Conte-nos o sonho e diremos o que ele significa. Do contrário, como poderemos interpretar seu sonho? Eu não quero nem saber. Se vocês realmente são os homens mais sábios da Babilônia, sabem o que eu sonhei. Eita, que agora tem caroço nesse angu. Aqueles sábios pediram pela segunda vez que o rei contasse o sonho, mas o rei não se lembrava dele. Foi então que o rei, muito zangado, ordenou que todos os sábios do império fossem mortos. Só que Daniel e seus amigos não foram convocados perante o rei naquele dia. Mas o pior de tudo era que eles estavam entre os que iriam morrer. Ah, meus amigos, mas quando Daniel ficou sabendo daquela notícia, ele deu um jeito. Aí, Daniel conversou com Arioque para ver o que havia de errado. Ô Arioque, estou ouvindo algumas notícias ruins aí. O que foi que aconteceu? Arioque contou tudinho para Daniel o que tinha acontecido. Então, Daniel foi lá e se apresentou para o rei e pediu algum tempo para descobrir o sonho e o que ele significava. Saindo dali, Daniel conversou com seus amigos e eles passaram a noite toda orando. E Deus concedeu a Daniel uma visão, mostrando o sonho do rei e o seu significado. Então, na manhã seguinte, Daniel se apresentou no palácio do rei. Aí, ele falou exatamente o que o rei havia visto. Nabucodonosor tinha visto uma enorme estátua no seu sonho. A cabeça era de ouro, o peitoral era de prata, a barriga e os quadris de bronze, as pernas de ferro e o pé de ferro misturado com barro. Aquela estátua estava de pé lá no campo, lá na Babilônia, mas daqui a pouco veio do céu uma grande pedra e caiu nos pés, derrubando tudo. Daniel explicou o significado desse sonho para Nabucodonosor. Ele disse que esse sonho tinha a ver com o futuro. O rei Nabucodonosor era um rei muito forte, mas algum dia seu reino perderia. O rei de outra nação dominaria, mais tarde também outro reino tomaria seu poder. Cada reino que viria seria mais forte. E a pedra representava o reino de Deus, um reino que nunca teria fim. Nenhum dos adivinhadores pagãos tinham sido capazes de contar ao rei o sonho. Apenas Deus e Daniel pôde fazê-lo. Daniel, seu Deus, é o Deus dos deuses. Depois disso, o rei finalmente colocou Daniel como governador da Babilônia. E nessa função, Daniel poderia apresentar o Deus do céu para outras pessoas. De todos os sábios de Babilônia, apenas Daniel e seus amigos pediram o auxílio de Deus e ele os ouviu. Deus também, meus amigos, ouve quando você precisa de respostas para questões difíceis. E ele está pronto para ajudar você em qualquer situação. A nossa história terminou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que em qualquer situação, Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Basta pedirmos a sua ajuda. O que você aprendeu? Coloca aqui nos comentários que eu quero ler, tá bom? Ó Deus, me deste sabedoria e força. Daniel, capítulo 2, versículo 23. Sirvo a Deus quando ajudo pessoas necessitadas. Esses aqui são os nossos amigos que nos visitaram e escreveram pra gente. Carol Rodrigues, Cauã, Carol, Cauã, Tayane, Luísa, Leonora, José Alex,
Jimmy, Enzo, Zenaide, Francisca, Luiz Nunes, Mariana, Andra, Rose, Rodrigo, Maurílio, Cleide, Esther, José Cleito, Tatiana e, por último, Larissa. Volte sempre, meus amigos. Vamos orar, meus amigos. Querido Deus, muito obrigado por essa história tão linda de hoje. Ajuda-nos a sabermos quando pedirmos a sua ajuda e o seu auxílio. Abençoe os meus amigos, as suas famílias, em nome de Jesus. Amém.